Olá, meu nome é Rafael Barbosa e eu sou CEO da Bionexo. É uma honra convidar a todos vocês para conhecer a segunda temporada do ANAP Questiona. Baseado no sucesso da primeira temporada, nós elaboramos mais uma para essa edição de 2025, no ano em que a Bionexo também inteira 25 anos. Nesta temporada, o debate é sobre a reforma da saúde suplementar. E assim convidamos a todos, setor público, privado e sociedade, a pensarem juntos no que é possível transformar na saúde. Nós, como empresa de tecnologia, temos a tecnologia digital inteligente como ferramenta de transformação, mas nada melhor do que chamar especialistas do Brasil para discutirem e colocarem luz a esse tema e assim construirmos juntos um caminho onde a gente possa ter um setor de saúde mais acessível, amplo e de qualidade para todos. A gente espera que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. É um grande prazer estar começando uma segunda temporada de uma iniciativa da ANAP, chamada ANAP Questiona, e que parte de uma ideia super simples: reunir pessoas importantes do setor de saúde, trocar ideias, porque o setor é um só, o problema é um só, ainda que a gente se divida por especializações dentro desse problema. E hoje a gente começa essa segunda série com duas figuras super importantes de uma área super importante. O Renato Porto, ex-diretor da Anvisa e atual presidente executivo da Interpharma, e o nosso Nelson Mussolini, que há 15, 17 anos, é isso? Lidera o Sindusfarma com vitórias, ambos com vitórias extraordinárias. A ideia, Renato Mussolini, é numa conversa muito informal, discutir um pouco o papel da indústria farmacêutica, as dificuldades e o que vocês podem nos trazer de ideias e notícias sobre o que se pode melhorar, né, em relação à situação atual. E eu gostaria, até para que a conversa comece o mais positiva possível, eu gostaria de começar por o que eu considero uma vitória do país, que foi a recente aprovação da nova lei sobre pesquisa clínica, né? Então, pelas entrevistas de vocês, parece que se abriu um caminho para que o Brasil tenha mais pesquisa, isso ajuda o paciente, isso ajuda a todos. E eu gostaria de, ao mesmo tempo que agradeço a presença de vocês, fazer como uma primeira provocação isso. O que realmente vocês acreditam que vai acontecer e que vai melhorar, Renato, com a nova legislação sobre pesquisa clínica? Brito, é um prazer estar aqui, conversar com as pessoas que assistem, que acompanham o trabalho da ANAP e com toda a cadeia, de fato, que é uma cadeia, como você disse, longa, complexa, com muitos especialistas. Diretamente, eu acredito que a aprovação da lei de pesquisa clínica garante um ambiente no país, um ambiente equilibrado em relação aos outros países do mundo, um ambiente com uma harmonia técnica e de exigências. A pesquisa clínica ela é feita globalmente. Hoje não há pesquisa clínica, ou são poucas as pesquisas clínicas que são feitas em uma única região, até pelas exigências de que o medicamento de fato seja testado e que garanta segurança, eficácia e qualidade para todo o mundo. Então, como entrar nessa corrida, dar velocidade a esse processo, se a gente não tem ou não tinha regras equilibradas, regras harmonizadas internacionalmente? E aí o Brasil ficava para trás. Então, ficar para trás nesse processo significa 50 mil pacientes a menos a cada ano que a gente deixa de tratar por meio das pesquisas clínicas, significa a gente não evoluir nesse ambiente em termos de qualificação do próprio sistema, criar de fato um ecossistema que conheça o ciclo da inovação, que conheça que a todos os dias novos medicamentos vão chegar. E que significa também que o Brasil fica de fora de uma disputa, de um mercado hoje, Brito, e aqui falando para especialistas, que hoje circula mais de 200 bilhões de dólares por ano. Então isso é muito dinheiro que pode ser atraído para o Brasil, inclusive para que esses recursos sejam colocados na assistência farmacêutica, na assistência de saúde. Hospitais associados da ANAP
têm, de fato, uma capacidade altíssima e já fazem isso com muita qualidade. E por que não ampliar? Por que não ampliar essa hipótese onde a gente tem a assistência, o desenvolvimento científico e a atração de recursos para que os recursos sejam, de fato, colocados no que é o maior bem e o que mais a gente pode fazer, que é mudar a vida das pessoas, mudar a assistência farmacêutica. Bom, Brito, obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar a iniciativa. Acho que essas iniciativas são muito boas para a gente poder conversar um pouco com as pessoas que realmente estão fazendo o negócio de saúde no Brasil. né? Com relação à pesquisa clínica, eu estava uma vez no Conselho Nacional de Saúde e foi comemorado lá que o Brasil tinha atingido a 22ª posição como o país que mais pesquisa clínica fazia. Aí eu levantei a mão e falei, espera um pouco, tem alguma coisa errada nisso. Nós estamos felizes porque nós somos 22º. Nós somos o quê? A 7ª, 8ª economia do mundo. Em população nós somos o quê? O 6º, 7º país. Nós temos a área territorial, nós somos o 4º, 5º país do mundo. E nós estamos felizes porque nós somos o 22º país em pesquisa clínica. Alguma coisa errada não estava certa naquela oportunidade. E durante 10 anos a gente veio nesta batalha de fazer pesquisa clínica no nosso país. As expectativas que existem é que a gente vai trazer para o Brasil investimentos na ordem de 5 bilhões de dólares por ano. por ano. né? Óbvio que não vai ser no primeiro dia, isso vai demorar até a gente consolidar. Nós temos centros de pesquisa hoje no Brasil extremamente bem preparados. Tá? Os hospitais privados, todos eles hoje têm capacidade de fazer pesquisa clínica e o fazem. Nós temos os hospitais públicos muito bem preparados para fazer pesquisa clínica. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos o Complexo Conceição fazendo pesquisa clínica de altíssimo nível. Nós, Interfarma e Sindusfarma, nós investimos para criar centros de pesquisa no norte do país para oncologia. Nós investimos dinheiro nisso, vamos criar esses centros de pesquisa que sejam certificados para poder fazer pesquisa. Ou seja, nós temos um campo muito fértil, nós temos uma população muito grande, bem oxigenada. Você, por exemplo, nós vamos fazer pesquisa só com oriental. Dá para fazer só no Brasil, não precisa ir para o Japão para fazer pesquisa só com oriental. Vamos fazer só com europeus, dá para fazer. Vamos fazer só com afrodescendentes, nós temos condição. Então, o nosso país tem uma condição muito melhor. E todas, como o Renato falou, as pesquisas são globais, eventualmente dá para fazer pesquisa global só dentro do Brasil, tá? Misturando todas as raças, e a gente pode chegar num lugar muito melhor. Então, eu não tenho dúvida, foi uma batalha difícil, uma batalha complicada. Segunda-feira à noite, antes da derrubada do veto, 11 horas da noite, falando com gente, olha, nós temos que colocar o Brasil igual o que acontece nos outros países do mundo. Nós não somos uma ilha. E não quer dizer que a pesquisa no Brasil é mais ou menos ética do que é na França, do que é nos Estados Unidos, só porque tinha uma regra completamente errada. Então, o futuro vai ser bom. Eu também devo fazer um agradecimento nesse início de segunda temporada aos nossos parceiros da Bionexo, que acompanham com muito entusiasmo esse projeto e, pelo segundo ano também, oferece as condições para que a gente realize esse trabalho. Alguns hospitais menores, e não por isso menos qualificados, mas menores em tamanho, se perguntam se esse espaço que se abre com a pesquisa clínica não vai ser aberto só para os grandes hospitais. Como é que vocês responderiam a essa pergunta? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que isso vai ser muito amplificado, né? Mesmo porque precisa ter muita capacidade para fazer. E se você pegar um grande hospital, ele não vai ter condições de tocar ao mesmo tempo 10, 15 pesquisas clínicas. Então isso vai sim para os hospitais que estejam preparados, com os seus centros éticos muito bem estruturados, com certeza eles vão ter muito espaço e eventualmente até um espaço privilegiado para fazer pesquisa. Então não vai ter um dono do mercado, pelo menos na visão
que eu tenho como Sinusfarma. Brito, eu acho que o exemplo que o Nelson deu é um exemplo que comprova isso, ou seja, um investimento de certa maneira pequeno, uma capacidade da Interfarma e do Sindusfarma que levou ao Nordeste do Brasil centros de pesquisa. E esse centro de pesquisa que fez essa pesquisa foi reconhecida essa pesquisa na ASCO deste ano como um projeto necessário para modificação do tratamento ou dos protocolos para câncer de pênis. Ou seja, que é uma doença endêmica no Maranhão, para onde esse centro de pesquisa foi. Então, a capacidade que o Brasil tem de mostrar essa heterogeneidade, essa diversidade, ela é, de fato, o que há de mais importante para que a pesquisa seja executada da melhor maneira. Então, portanto, pequenos hospitais ou hospitais que não têm talvez uma escala do tamanho que a gente às vezes vê aqui em São Paulo, pode ter inclusive uma oportunidade única de conseguir incluir dentro de uma pesquisa uma exceção ou um grupo populacional que não se consegue atingir em outros locais. Então essa é uma das características mais importantes de colocar o Brasil nesse centro. E tem que ter escala. Pesquisa clínica, investigação clínica é escala. A gente vai precisar buscar aquela exata exceção que o estudo clínico precisa registrar para que o produto no final seja considerado com segurança e eficácia. Enquanto na pesquisa clínica as coisas parecem que finalmente andam, né? Onde provavelmente muita discussão vem pela frente, porque aparentemente o governo cogita de propor mudanças, é a famosa questão do preço do medicamento, tá? Que vocês, a cada dia, seguramente devem responder 20 vezes por dia sobre isso. Eu queria tentar convidar vocês a fazer 2 exames ao mesmo tempo, né? Um exame, começando por ele, do medicamento mais comum, eu vou chamar assim com todo respeito, né? Não, que com o sucesso da indústria de genéricos parece que consegue ter no Brasil uma situação mais favorável do ponto de vista de aquisição, seja pelas pessoas, seja pelos hospitais, porque, enfim, há uma grande oferta. E, de outro lado, onde parece hoje residir o problema, que são medicamentos extremamente inovadores, muitos deles para poucas pessoas, porque para doenças raras, e onde o governo e as operadoras e todo mundo se queixa. Eu nem ouço muito o é caro ou não é caro, mas sim eu não consigo pagar, né? Como é que vocês veem o problema e, de uma forma propositiva, o que dá para fazer? Como todo mundo quer inovação, o problema é como ampliar o acesso. O que dá para fazer para aproximar mais esse tipo de medicamento, esse tipo de terapia, de um uso por um maior número de pessoas e de governos, Mussolini? Então, Brito, é assim, nós desenvolvemos uma política de acesso com os medicamentos genéricos. Então, como você colocou, esse é um problema que está parcialmente resolvido. Por que eu falo parcialmente? Porque a gente ainda tem muitas dificuldades e quando se fala muito de judicialização, a gente sabe que muita judicialização ainda vem com a cesta básica de medicamentos, que não são entregues. Então, nós ainda temos dificuldades, mesmo nesses medicamentos que são mais baratos. Quando a gente fala dos mais caros, tá, ou daqueles que trazem uma inovação e são efetivamente para um número pequeno de pessoas, a gente vai ter que desenhar, sem dúvida nenhuma, uma forma de como ampliar o acesso disso e como que o pagador possa entregar aquele produto, né? Eu não tenho a mínima dúvida que do jeito que está, vai ser um problema. Nós temos hoje pesquisa de 6.000 moléculas novas que estão aí, vão chegar no mercado. Pode ser daqui 2, 3, 4, 5 anos, tá? O nosso processo é um processo longo, mas elas vão chegar. E como que vai acontecer? 6.000 moléculas novas ao preço tão alto como... Então, como que nós vamos ter que trabalhar? Então, o pagador vai ter que se organizar. Eu digo sempre que não está correto. Eu tenho um plano de saúde hoje,
eu faço uso de uma terapia, do medicamento que vem da terapia gênica, gasto alguns milhares de reais, e aí amanhã eu troco de plano de saúde e vou para um que vai usufruir o benefício que o anterior pagou. Se a gente não conversar em ter um fundo que mantenha a sustentabilidade dos planos de saúde, sustentabilidade dos hospitais que estão aplicando essas terapias, nós não vamos chegar em lugar nenhum e o Brasil vai ficar muito para trás. Tá? E a inovação e tecnologia faz a gente viver mais e melhor. Eu sempre falo, eu sou de 1958. Eu, quando nasci, a expectativa de vida do brasileiro era 49 anos de idade. Se não fosse a evolução que a saúde deu, tá? Nos grandes hospitais, as terapias que apareceram para melhorar a vida do brasileiro, eu não estaria hoje aqui sendo entrevistado por você, conversando com você e com o Renato Porto. O Renato provavelmente estaria, tá? Mas eu e você provavelmente não. Ia ter que ter uma pessoa com 48 anos de idade sentada no seu lugar aí. Então, a gente tem que criar sistemas, a gente tem que conversar. A indústria está sempre aberta a isso, a indústria conversa com o governo, a indústria coloca suas terapias com o governo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque não tem como querer que o sistema público e o sistema privado tenham as mesmas condições. Isso tem que tomar muito cuidado, porque senão vai gerar um caos na saúde muito maior. Deixa eu ver se, para detalhar e em seguida passar para o Renato, se eu entendo bem, você está concordando que não existe hoje como pagar, ainda mais chegando aí 6.000 novas moléculas, e que a forma, ou uma das formas, de viabilizar isso no Brasil é ter uma política, e que essa política passaria, se eu entendi, pela criação de um fundo, e esse fundo faria o quê? Um tipo de um subsídio? Como é que você detalharia o fundo? Eu vou pagar tua terapia e se você sair do meu plano de saúde, o que entrar vai usar o dinheiro desse fundo para continuar pagando a mim aquela terapia que você usou. Tá? A gente pode fazer isso. A gente pode, sem dúvida nenhuma, discutir o desfecho. Tá? Como que vai funcionar o desfecho? A gente está falando que o produto é excelente, que o produto vai resolver o problema, que o produto vai melhorar a expectativa de vida. Vamos discutir o desfecho. Tá? Há formas de você fazer isso. Não tem. O grande problema é que precisa todo mundo sentar à mesa e, principalmente, sentar à mesa desarmado. Né? Então, não adianta querer, eu quero pagar o mesmo preço que o SUS paga. Se você comprar a mesma quantidade que o SUS compra e pagar com a mesma regularidade que o SUS paga, perfeito. Eu fui num evento recentemente e eu dei o exemplo, porque estava se discutindo que para pagamento de um tratamento tem que ser o mesmo tratamento que você paga o produto que está no SUS. Eu falei, olha, eu cheguei nesse evento atrasado porque eu parei na padaria para tomar um café e comer um pão de queijo. Tá? E paguei R$22 pelo café e pão de queijo. Quando eu cheguei aqui, nesse evento que tem 350 pessoas, tinha uma mesa com café e pão de queijo. Com certeza, tá? A senhora que organizou aqui esse encontro não pagou R$22 por cada café e cada pão de queijo que a senhora está oferecendo aqui. Por quê? A senhora foi na padaria, falou, eu vou comprar 500 pães de queijo, vou comprar 500 cafezinhos, tá? Vou lhe pagar aqui, ó, já está o cheque. O preço foi diferente. E assim que o comprador do outro lado tem que entender, né? Que os preços têm que ser feitos de acordo com o volume que está sendo entregue. Bom, então, vamos dar uma saída? Não, vamos comprar em cooperativa. Pode ser? A gente sabe que no varejo isso tem funcionado muito bem. Tá? Será que não funcionaria também no seguro privado, em comprar produtos em cooperativa? Sem dúvida nenhuma. O interesse da indústria, né, não é vender mais caro para um, é vender ao preço justo para muitos. Brito, eu acho que a primeira observação que a gente faz, uma coisa que é muito comum, mas a gente precisa fazer essa cadeia ela é extremamente complexa, com várias induções positivas e com várias induções
negativas, incentivos para quem fala de aspectos econômicos. Então a gente precisa conhecer essas características muito bem conhecidas. Não há bala de prata. A política de genéricos ou a política de medicamentos cópias, ela é inclusive uma oportunidade para que recursos saiam dessa política, porque aqui você consegue ter um ganho de escala, um ganho em valor desses produtos, para que seja colocado em outro lugar. O que a gente tem que imaginar, já num princípio, a gente não pode retirar esses recursos do sistema de saúde e compensar isso em outro lugar. Então, é preciso que a gente olhe a cadeia de atenção de saúde, seja ela farmacêutica, de serviços, de qualquer outra, e que a gente entenda que essa cadeia ela tem um custo total e que esse custo total deve ser equilibrado entre os diversos etapas desse processo. Por que eu tô contando um pouco dessa história? Porque talvez, se a gente estiver falando, como o Nelson fez na introdução, de um medicamento que vai trazer a cura, ou seja, não há mais evento de saúde previsto para essa doença, por maior valor que isso esteja, nós estamos fazendo uma comparação com o custo do tratamento hoje ou com as vantagens de não ter custos subsequentes a essa doença. Então, esse processo precisa ser transformado. Um estudo que a Interpharma fez mostra que o sistema de saúde brasileiro desperdiça 72 bilhões de reais em 4 anos só por não tratar adequadamente 7 doenças. Ou seja, a gente teria a oportunidade de colocar esses recursos no sistema. Então, como fazer isso? São essas transformações que a gente precisa levar em consideração. A indústria farmacêutica tem ferramentas para isso, como o Nelson citou algumas, ou seja, existem ferramentas como alternativas para aquisição, métodos alternativos de aquisição desse medicamento? Existem. Quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas no resto dessa cadeia? Para que nós todos, como o Nelson falou, sentemos à mesa, desarmado, conheçamos quais são essas ferramentas, o que nós temos oportunidade de melhorar, o que nós temos oportunidade de retirar do sistema, porque não está sendo uma boa indução, para que a gente consiga ter o equilíbrio na cadeia inteira. Porque senão nós estamos olhando equilíbrios intracadeia. Eu faço com que esse sistema funcione só para a indústria farmacêutica. Eu faço com que esse sistema funcione só para a operadora de saúde. Eu faço com que esse sistema funcione só para o prestador de serviço. Não. Ele tem que funcionar para todo mundo, porque o nosso cliente é único, é o paciente. E ele tem que chegar na ponta. Então, eu não tenho hoje condição de dizer se o sistema farmacêutico ou o sistema financeiro que opera a atenção de saúde, ela está usando ferramentas como, por exemplo, o sistema bancário se utilizou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Ou seja, eu consigo levar para uma sequência, como o Nelson disse, se uma criança utiliza esse medicamento e há uma rotatividade natural na carteira de operadoras de saúde, eu consigo vender débitos e comprar créditos? Eu sou um exemplo, Vitor. Eu sou associado do mesmo plano de saúde desde que nasci e nunca tive uma utilização grande. Nunca. Hoje tenho o benefício de ter 2 planos de saúde. Isso é crédito ou é débito desse sistema? Então o sistema bancário fez isso quando ele abriu toda a possibilidade de funcionamento. Então não há bala de prata. A gente precisa entender quais são as boas ferramentas e as que a gente precisa tirar desse sistema para que a gente consiga nos auxiliar e levar um produto. Tem sistema para fazer a avaliação de uma tecnologia, se ela é boa, se ela é segura, se ela é eficaz, e isso é feito. O sistema de precificação do Brasil é muito bom, É um sistema que foi avaliado e reconhecido mundialmente. O problema não é a precificação. Então o problema é como nós estamos dando a execução desse medicamento ou de outros serviços para a sociedade? Mas Renato Mussolini, fazer a provocação, porque se, e a premissa me parece verdadeira, tem que haver conversa e tem que haver a mesa desarmada, por que essa conversa não acontece? E uma segunda pergunta, do ponto de vista da indústria farmacêutica, é mais difícil conversar com o governo ou com a saúde suplementar? Eu não tenho a mínima dúvida. Eu vou começar pelo fim.
tá? Que é muito mais difícil conversar com a saúde suplementar. Com o governo, você tem as diretrizes, tá? Tem os embates, né? Mas eles são colocados na mesa. Você participou muito disso, você sabe como isso funciona. Você participou, aliás, dos dois lados, tá? Do lado do vendedor do serviço, do lado do comprador do serviço enquanto governo, tá? Então as regras são muito mais claras e o jogo é muito mais aberto, né? Eu quero pegar um gancho que o Renato falou de cuidar de algumas coisas e, com isso, você ter recursos para cuidar de outras. Nós dois participamos do programa, da criação do programa Aqui Tem Farmácia Popular, tá? Que programa de Estado, né? Não é programa de governo, tanto que governos tentou acabar com esse programa, não conseguiu, um programa de Estado. E o que aconteceu? A gente viu que na área de diabetes, na área respiratória e na área cardiológica, nós tiramos um monte de gente de dentro do hospital dando tratamentos que custam R$20, R$10. Hoje, alguns custando R$5 por mês, em vez de pagar alguns milhares de reais numa internação para amputar um membro inferior. Então, dá para fazer a coisa. Eu acho que o Renato colocou uma coisa muito... Tem os recursos por aí, tá? Por que a gente não consegue conversar, né? É porque eu ainda acredito que não chegou no caos, tá? Porque é só quando acontece o caos que fala, bom, agora a gente vai ter que falar que vai ter que fazer paz, porque senão vai ter um maluco que vai jogar uma bomba atômica. Então vamos sentar e falar agora, não dá para jogar bomba atômica nesse negócio. Então, como ainda tem gente que está ganhando muito, de um lado e de outro lado, é melhor não conversar. Na hora que eu começar a apertar o cinto, né, e aí começa a falar, bom, agora a gente vai ter que sentar e tem que resolver esse problema. Eu há anos tenho tentado conversar, né, mas as questões é o seguinte, chega na hora H, tem sempre um que fala, mas isso pode ser que não seja uma boa ideia, né, e para tudo. E agora vai acontecer isso, porque agora, como está todo mundo ganhando muito dinheiro, né, a gente tem acompanhado pelas notícias de jornal, ninguém está querendo conversar muito agora, né? Daqui a pouco, se apertar o cinto outra vez, agora nós vamos querer conversar. Então, esse é um problema sério. A gente tem que conversar quando está tudo bom. Porque começar a conversar quando está tudo bom, ruim, alguém vai querer levar vantagem. Qual é o país, Renato, ou qual é o exemplo de um país onde essa dificuldade, a dificuldade é mundial, Sim. né? Como é que você paga pela inovação que você quer? Qual é um país, qual é um modelo, qual é um exemplo que você acha que poderia ser trazido para o Brasil, ou um exemplo que já está no Brasil e que poderia ser levado para a mesa desarmada? Bom, Brito, primeiro, as características brasileiras elas são quase únicas, tá? Nós temos um grande sistema de saúde, um sistema combinado, um sistema público, um sistema privado, nós temos 200 milhões de habitantes, então é realmente algo, digamos, não só extraordinário pela beleza da sua construção, mas como é extraordinário também pela dificuldade de ação. E aí é que eu concordo, obviamente, com o Nelson, quando a gente discute, mas na hora de começar a execução de algo novo, a gente tem muita dificuldade. Eu vou começar por uma fala ao contrário, nessa provocação sua, que é o sistema inglês, por exemplo, que foi um sistema exemplo para o Brasil ao longo de muitos anos, não é um sistema hoje reconhecidamente que adequadamente trata, digamos, de uma maneira mais efetiva possível os seus pacientes. Já é assim. O NICE já é um sistema hoje muito criticado. E as bases do sistema brasileiro são as bases feitas pelo sistema inglês. Então, só aí nós já temos um grande problema. Fazer um letramento, mostrar que talvez o que aconteceu nessa evolução do Sistema Único de Saúde por uma premissa do sistema inglês não é talvez o melhor hoje. Se eu tivesse que fazer dando a resposta objetiva à sua pergunta, aonde está a ponta contrária dessa régua? No sistema alemão, no sistema francês, um sistema que tem seus custos, mas que é uma população muito menor, Brito. Então esse é talvez o nosso desafio que também nos una. Não é só o paciente
ser, obviamente ele é o nosso trabalho primário, mas nós precisamos nos unir porque esse sistema é único e a gente vai precisar pegar um pouquinho de cada sistema. Então, quando a gente começa a comparar, e eu vejo falas, por exemplo, de vamos criar uma agência de avaliação de tecnologia em saúde única. Não existe paralelo no mundo. A Interpharma fez um estudo agora recente com 7 países do mundo que, na nossa visão, são próximos das características brasileiras, têm sistemas duplos, tem, obviamente, populações que não são tão grandes quanto a nossa, exceto o sistema americano, e não existe, Brito, não existe essa premissa no mundo. Exatamente pelo que o Nelson disse. Ou seja, se num país pequeno já é diferente você fazer esse processo, porque quem compra tem regras diferentes quando é governo, compra no mesmo momento, tem segurança, país que compra mais de um ano. Ou seja, olha uma tecnologia que podia ser colocada. Dar segurança para a indústria farmacêutica de comprar a médio e longo prazo. Eu não compro só para esse ano. A gente sabe que esse tratamento vai ser necessário o ano que vem e a gente sabe quantos pacientes do país precisam. Produtos comuns, como você disse. Talvez não genéricos, mas produtos de especialidade, mas que são comuns. Por que não comprar por mais tempo? Se isso é tão... Países utilizam essas ferramentas. Se isso é diferente comprar ou vender para o público do sistema privado em outros países do mundo, imagine no Brasil, onde nós temos um sistema que tem 50 milhões de vidas e um sistema que pode necessitar de garantir, como é no transplante, para 200 milhões de vidas. Então, essas são características que talvez a gente conhecendo, e respondendo a sua também primeira provocação, conhecer essas características nos faz sentar à mesa de uma maneira mais efetiva, tendo dados, e não simplesmente se colocar uma fala ao ar que vai se criar uma agência única e que a partir disso tudo será resolvido. Não tem premissa para isso, não tem base técnica para isso. E a Interpharma pode, obviamente, contribuir com essas ferramentas. Então, tem tecnologia para isso, Bito. Eu acho que o sistema alemão hoje, o sistema francês, de certa maneira o sistema italiano, não dá para cravar que um será o nosso exemplo. Não dá para fazer, como os jovens dizem, né, um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas dá para a gente buscar características de cada um desses países e trazer para o Brasil. Falando de preço... O Brasil adora uma jabuticaba. Esse que é o grande problema. Que é uma fruta deliciosa, né? Mas o que nós temos? Nosso sistema, ele tem características do sistema americano no setor privado e características do sistema inglês quando se trata do setor público. A gente colocou tudo num balaio, deu uma chacoalhada e falou assim, nós vamos ter um sistema brasileiro. Nós temos 100% do povo brasileiro atendido pelo Sistema Único de Saúde, tá? Com RG ou sem RG, uma pessoa está no Brasil, vai ser atendida pelo Sistema Público de Saúde. Só que quase 60% do custo em saúde no Brasil é pago pelo setor privado, não é pago pelo sistema público. Então, são coisas que a gente precisa também olhar esse aspecto. Como o Renato colocou, as coisas precisam... Você não pode querer cuidar de tudo do mesmo jeito, porque nós fizemos um sistema híbrido de saúde. Mas deixa eu bancar o advogado do diabo com vocês. Muitos que defendem a ideia da agência única defendem a ideia da agência única que leva ao preço único. E sobre isso, tanto o Mussolini, o Nelson, quanto o Renato é o pão de queijo com cafezinho da resposta do Mussolini. Agora, o que muita gente também diz é que, ainda que lá no fim, estabelecendo preços diferentes, dependendo da quantidade, da periodicidade e etc., caberia, é a pergunta, dizer o seguinte, bem, todo mundo é brasileiro, tem 220 milhões de pessoas, a avaliação técnica de que o medicamento tal é seguro, é bom, tem vantagem em relação aos outros, essa avaliação poderia ser única. Então, mas aí você vai começar a ter um problema, porque o sistema público de saúde tem uma visão quando ela faz a avaliação técnica, quando ela faz as suas regras de ATS, né?
Se for aplicar o que é usado no público, porque o grande sonho de consumo é, não, vamos usar tudo que é aplicado no público, né? Tanto que tem uma regra aí, se está no público, tem que estar no privado, o contrário não é verdade. Lógico que não pode ser verdade, porque no contrário eu estou comprando um plano. Eu tive a oportunidade de, inclusive, num evento que nós participamos, de falar que o grande problema do brasileiro são os contratos, né? Você me vende mal um contrato, não conta para mim todas as cláusulas que tem no contrato, e eu faço questão de não ler o contrato, né? É isso que acontece. Então, aí vira aquela grande bagunça que nós estamos vivendo hoje. Então, se o meu contrato fosse extremamente bem definido, olha, você vai comprar um plano de saúde, um seguro-saúde que vai te dar isso, 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 e isto daqui não vai te dar, isto daqui não vai te dar. Mas o que o vendedor faz? Não, eu vou jogar isso lá na ANS, ela inventa um tal de rol, daí eu vou falar que eu vou te dar o rol. Só que no contrato que você me vendeu não está bem claro que vai ser o rol, você vai me dar saúde. Então, nós temos um problema aqui no Brasil muito sério de cumprimento de contrato. Então, o que está acontecendo nessa questão? O governo assinou um contrato com a gente em 1988, você estava lá, né? E é um contrato que fala, vou dar saúde para todo mundo. Qual saúde? Toda saúde. Tá? Escreveram lá. Está certo, está errado? Não, mas escreveram. Eu assinei aquele contrato. E a cada 4 anos, eu renovo o contrato, né? Porque eu coloco novos gestores desse contrato que vão me obrigar aqui. Só que ninguém fala que vai, espera um pouco, está na hora de rever esse contrato. No sistema privado está acontecendo a mesma coisa. Isso leva o quê? Leva àquela grande questão que para nós é muito ruim, que é judicialização. Hoje a judicialização do sistema público, ela está ficando menor do que a do sistema privado. Porque está todo mundo indo para a justiça porque o contrato não foi bem elaborado, o contrato não está acontecendo, Brito. Então, nós precisamos de clareza disso. Não tem problema nenhum ter um sistema privado de saúde. Você compra um plano de saúde nos Estados Unidos, você sabe exatamente o que você dá. E se ele escreve para você, todo produto que for registrado no FDA, você terá direito. Está lá claro. Ou ele fala, tais terapias, você não tem direito. Está lá claro. Tá? Infelizmente, o nosso direito, que vem do direito romano, adora uma brechinha, tá? Para ser mais interpretativo. Nós precisaríamos ter um pouco mais do direito anglo-saxão aqui, de que o que está escrito é a lei, né? E não ter espaço para grandes debates como a gente está enfrentando hoje. Brito, acho que tem uma premissa aqui que é fundamental. Assim, nós precisamos estabelecer e ter muita certeza, todos nós, população brasileira, os operadores desse sistema, que nós temos um sistema público e um sistema suplementar. Ele não é subsidiário, ele é suplementar. E a gente precisa, isso está dito quando esse mercado foi aberto para iniciativa privada, na Constituição, você participou disso, nas leis posteriores que debateram esse assunto. Então, esses sistemas, eles são diferentes. E por serem diferentes, eles têm, obviamente, premissas diferentes, como o Nelson falou. Ou seja, ele precisa, falando do suplementar, ele precisa ser, inclusive, na nossa opinião, um sistema que vai aprimorar o próprio sistema, que vai levar esse aprimoramento da qualidade do serviço. Porque vamos estabelecer um exemplo ideal onde o sistema público brasileiro funcionasse perfeitamente. Você tivesse um bom atendimento, você não tivesse fila, você tivesse um atendimento que utilizasse, no caso da indústria farmacêutica, os medicamentos de fronteira, os medicamentos que de fato trazem o benefício clínico adequado. Para que ter esse sistema? Você não teria por que ter esse outro sistema. Então esse outro sistema serve para me dar, para te dar, ou para quem usa o sistema suplementar, outras coisas. E essas outras coisas têm valores diferentes. Então, esse processo precisa nascer, na nossa avaliação, inclusive com essa definição conceitual, fora todas as outras, de que talvez o racional, por exemplo, para decidir qual que é os benefícios que o Brito tem, os benefícios que o Nelson tem e os benefícios que o Renato tem, em todos os sistemas que utilizamos no Brasil, são diferentes. São diferentes. Talvez o benefício que você tenha
para utilizar um carro numa via pública é diferente do meu. Eu sei que você tem mais de 60 anos, então você tem uma vaga destinada para isso. Isso tem um custo no Eu sistema. não tenho o carro. Você não tem o carro. Exatamente, ou seja, tomamos uma definição nesse processo que talvez seja uma indução diferente. Para você é melhor não ter o carro, porque ela é a grande diferencial desse processo. Só que isso só existe porque nós temos um sistema de transporte que a gente utiliza, que nos dá alguma coisa e que nós pagamos por isso. Eu comecei otimista, falando em pesquisa clínica, deixa eu ver se eu acerto ao ser, então, pessimista. Vocês estão dizendo, e o pessimismo não é de vocês, mas que no curto prazo, a menos que se estabeleça uma mesa desarmada, continuaremos todos nadando na judicialização. Infelizmente, é isso. Porque eu acho que precisamos, como eu falei, os contratos precisam ser claros, né? Então, quando se fala de uma agência única, se quiser uma agência única, então vamos fazer um contrato que eu só vou comprar hotelaria, né? O meu sistema, meu plano de saúde privado não vai me dar medicamento, não vai me dar tratamento. Eu vou comprar hotelaria. Então eu quero comprar hotelaria no Hotel 5 Estrelas, no Einstein, Rede D'Or, vou no Sírio. Eu quero comprar hotelaria no Hotel 3 Estrelas. Eu vou por eventualmente uma beneficência portuguesa, vou para um outro lugar, tá? Não querendo falar que um é 5 estrelas, outro é 3, tá? Só estou dando exemplos, tá? Então, é isso que a gente quer, o sistema. Então a gente coloca no papel e faz isso, tá? Ou senão a gente pega, senta e vamos falar, olha, nós queremos dar a melhor saúde do mundo. Eu vou lhe oferecer a melhor saúde do mundo e vai custar X reais para você. Você topa comprar essa saúde? Não engana, não engana. Eu fico doente com isso, né? Recentemente eu fui blindar um carro. E o cara falou 22 dias úteis para blindar. A propaganda está por aí, né? Já briguei com eles, por isso que eu posso contar. Aí, assim, são 22 dias úteis, mas para o exército da coisa, são 5 dias úteis. Depois, para fazer a verificação final, são 3 dias úteis. Depois tem mais 5 dias úteis que vai para a concessionária. Então, por que faz a propaganda dos 22 dias úteis, caramba? Eu teria comprado se ele tivesse falado que era 34 dias úteis. Ou falado, não tem prazo para te entregar. E é isso que a gente não faz. O plano de saúde, quando eu compro o plano de saúde, eu estou comprando o plano de saúde que vai me entregar a melhor terapia gênica que tem no mundo. Porque ela é de infusão e eu comprei um plano de saúde que fala que tudo que é infusão, o plano me paga. Só que chegar na hora H, o plano não quer me pagar. Porque aí fala que aquilo não é mais medicamento, que aquilo é um outro negócio. E aí começa todas essas conversas que levam tudo à judicialização. Então, por isso que eu falo, vai continuar a judicialização se os contratos não forem claros, né? Então, o que a gente deveria fazer? Vamos fazer contrato claro. Eu comprei um plano de saúde que está exatamente especificado aquilo que ele vai me dar, né? E eu não vou ter como brigar com ele amanhã ou depois. Se eu for brigar com ele, ele vai falar, mas estava no contrato, doutor. Brito, eu acho que a gente tem que legitimar as decisões, seja no público ou seja no privado. O paciente, hoje, o cidadão, ele sabe o que existe no mundo. Não estamos vivendo um tempo onde é impossível você ler como que a agência chinesa incorporou um medicamento, como que a Europa incorporou um medicamento, como que o Japão incorporou, como os Estados Unidos incorporou. Então é preciso que essa relação seja legítima no público ou no privado. A judicialização, ela é uma consequência de um processo que me parece não ser legítimo. O paciente que utiliza o sistema público sabe que ele poderia ser melhor tratado com uma outra tecnologia. E o paciente privado também. Óbvio que o que o Nelson falou é importante. Dentro desse meio do caminho, a gente vai ter que alinhar as expectativas. Mas isso está ficando distante. Nós temos hoje medicamentos no sistema público que demoram 4 anos, 2 anos para estarem à disposição da população. E temos no sistema privado também uma série de negativas de atendimento que também não deveriam ser negadas. Então, por que a gente não tem tecnologia para legitimar isso? Atrasar, você começou a sua pergunta, a sua primeira provocação, fizemos uma reflexão de, a vida está ficando mais longa, nós estamos chegando a 80 anos. Se a gente está chegando a 80 anos, como é que eu atraso os problemas de saúde aos 40, aos 50?
para quando a gente chegar aos 70, a gente consiga utilizar uma tecnologia que, por ter um valor elevado, vai nos levar a 90. Do ponto de vista dos hospitais, essa é uma situação em que os hospitais, e apenas eles, estão exatamente no meio do caminho. Porque ninguém melhor do que o hospital para saber da importância de ganhar, oferecer qualidade de vida, salvar a vida, e, de outra parte, o hospital não se paga, o hospital é pago. Sim. E, portanto, não adianta avançar em relação ao que é melhor se não tiver como ser remunerado, ressarcido, na verdade, por aquilo, no caso, o medicamento. Né? E isso, dentro dos hospitais, tem levado a uma discussão que me parece importante, que é o fato de que, em grande parte, não diria grande parte, mas em boa parte de doenças, fica difícil estabelecer protocolos do, afinal, o que é melhor nesse caso. Né? Então, os hospitais sofrem muito com cada médico apontando numa direção, fica difícil comprar sequer para esse mês o medicamento, fica difícil obter condições melhores, porque eu estou indo buscar um pouquinho de cada tipo de medicamento. Então, eu só quis acrescentar que a gente, do ponto de vista dos hospitais, é muito recorrente a ideia de que nós ainda temos. O exemplo de, não quero colocar outra discussão aqui, mas o exemplo de TEA é muito curioso nesse sentido, porque a discussão avançou, e faltava uma definição. Qual é o tratamento que deve ser oferecido? Daqui para lá, não, porque não está claro, ou daqui para cá, sim. A gente está se encaminhando para o final, e eu queria ter pelo menos duas perguntas mais. O governo anuncia que vai, nas próximas semanas, meses, modificar o sistema de precificação, a forma como é estabelecido o preço do medicamento. Tá? Vai escolher outros países para comparar preço, vai estabelecer preço provisório, etc, etc. Duas perguntas em uma. Vocês acham que isto sai rapidamente? E qual é o temor ou qual é a expectativa que tem em relação a não sei se a expressão cabe, mas a um novo sistema ou a mudanças no sistema de precificação? Bom, Brito, eu primeiro acho que, fazendo uma observação muito rápida da sua anotação, eu acho que o fato dos hospitais estarem nesse local é importantíssimo para que a gente traga para essa cadeia um profissional que talvez seja o profissional que tenha a maior capacidade de definir como que a vida de uma pessoa vai ser transformada, que é, de fato, o profissional de saúde. Então, ter protocolos clínicos, utilizar de tumor boards, de tecnologias que, de fato, trazem essa decisão, ou trazem mais conforto a uma decisão de utilizar ou não um medicamento, seja qual for, ou um serviço, a gente está falando aqui de medicamento, mas pode ser um serviço, é importantíssimo. Então, acho que a sua observação é extremamente importante nesse exato momento. Trazer o sistema dos profissionais de saúde, trazer ao sistema os profissionais de saúde para que eles definam, de fato, qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Os estudos clínicos mostram isso no estudo clínico. Isso vai ter que ser mostrado e vai ter que ser aplicado. É o operador do direito, ou seja, você tem a lei, mas você tem que aplicar a lei ao caso concreto. Bom, o sistema de precificação, muito rapidamente, é um sistema, como eu disse, eu acho que é um sistema muito bem desenhado no Brasil. Então, o primeiro temor é que esse novo desenho seja um desenho que não traga induções, como eu disse, positivas para o sistema. Primeiro fato, a gente precisa compreender o ciclo da inovação. Então, quem inova radicalmente tem que, de fato, ter precificações em modelos diferentes de quem não inova radicalmente. Ou seja, esse ciclo onde você tem uma inovação radical, uma inovação incremental e uma não inovação, uma cópia, tem que ser garantido esse balanço na regra de precificação. Em relação, por exemplo, à lista de países, acrescentou-se país a essa lista, tentando, na nossa avaliação, trazer mais induções para o sistema para que esse equilíbrio de preços seja o equilíbrio mais adequado. Bom, a nossa avaliação é
sistemas de preço que talvez não tenham a mesma maturidade do sistema brasileiro e do sistema que é utilizado hoje para a lista de países. Então, estamos fazendo algumas anotações à Anvisa, esse processo está ainda a CEMED em consulta pública, para dizer, ó, talvez tenha um país aqui dentro que não tragam benefício algum para esse sistema. São sistemas que ainda não estão tão maduros e podem, de fato, trazer uma oscilação na precificação. O que, no fim do dia, Brito, pode levar a uma não atração da tecnologia para o Brasil. Ou seja, qual que é a consequência disso? Se a gente não tem essa segurança, se a gente não tem essa garantia de que esse sistema está equilibrado, como a gente falou na pesquisa clínica, não terá, talvez, ou isso atrase a chegada de novos medicamentos aqui. E o que isso significa no dia a dia? Isso atrase o melhor tratamento para o paciente brasileiro. E isso leva o paciente brasileiro a entender que esse atraso está afetando a vida dele, o que aumenta a judicialização, o que aumenta todos os atritos do sistema. Então, o modelo de precificação brasileiro é bom, ele tem oportunidade de ser aprimorado. A nossa grande discussão hoje é que a gente garanta que esse ciclo de inovação faça esse fracionamento adequado da precificação, que a gente tenha países na cesta que sejam países que tenham maturidade no seu processo de precificação próximos ao brasileiro e que a gente tenha, por fim, Brito, na questão da provisoriedade de preço, que a gente não tenha, por exemplo, a patente como um critério de definição de preço. Não é em nenhum lugar do mundo. Não precisa ser. Quem inova a precificação de medicamento, a relação é medicamento versus os próprios benefícios dele. E aí a gente tem os métodos que são os métodos que comparam com o resto do mundo. Então, eu discordo completamente do Renato. Eu acho o sistema de controle de preço horrível. E aqueles que estão querendo fazer agora vai ser mais horrível ainda. Você conhece minha posição muito clara, porque a gente já falou várias vezes. Previsibilidade, segurança jurídica é o que motiva a indústria farmacêutica. Nós, para lançarmos um novo medicamento, a gente gasta 10, 11, 12 anos estudando aquele medicamento. Eventualmente, no 9º ano, a gente descobre que aquele medicamento dá um efeito colateral grave que mata a pessoa, a gente pega tudo aquilo e joga na lata do lixo. Então, na hora que se cria uma possibilidade de preços provisórios, isso mata a inovação no país. Mata a inovação no país. Tá? Cesta de países. Perfeito. É o mais baixo do mundo. Pô, é legal isso? Não é legal isso. Porque em nenhum país do mundo tem esta regra. Pode ser que um produto para cardiovascular seja mais barato no mundo, na Grécia, que é um dos países que está lá, mas agora estão querendo colocar Portugal, o produto para diabetes em Portugal é mais caro. Então você tem dentro da indústria farmacêutica um mix e você consegue fornecer tudo. Na hora que você coloca tudo mais baixo do mundo, não importa a cesta de país que você coloca, você vai levar o país a ter o menor preço do mundo. E isto pode não ser interessante para o desenvolvimento da indústria internacional no país ou da indústria local no país. Eu falo que a indústria nacional tem que brigar por essa regra de preço que está totalmente errada. Tem que falar, não, isso está errado, porque o preço do produto nacional, do competidor nacional, vai ser 65% desse preço que for dado para a empresa internacional. Então, se for muito baixo, ele não consegue lançar. Como já aconteceu com uma série de medicamentos que existem em outros países do mundo e que não tem no Brasil, porque o preço é tão baixo que não dá para trazer, não paga o produto. Essa que é a grande questão. Então, eu sempre fui, e a indústria farmacêutica estabelecida no Brasil se desenvolveu rapidamente em curtos períodos de liberdade de preço. Foi aí que ela trouxe mais tecnologia, foi aí que ela trouxe mais ciências, foi aí que ela trouxe mais produtos, foi aí que ela ampliou o acesso. Então, vamos ter que ter algum tipo de controle ou de verificação de preços das moléculas que são únicas, e aí com patente ou sem patente, isso pouco importa, porque tem muito produto que é único e está sem patente. Então, legal, vamos fazer isso. Agora, você pegar medicamento genérico e querer controlar preço quando você vai na farmácia, tem 50%, 60%, 70% de desconto, tem alguma coisa errada nesse negócio. Nós estamos gastando energia do nosso país com burocracia totalmente desnecessária. Então, eu tenho comigo a regra de preço. Tem que mudar, óbvio, porque ela foi elaborada essa daí em 2003. Né? Não existia medicamento genérico lá.
Se nós não quisermos precificar a inovação incremental no Brasil da forma correta, nós nunca vamos deixar essa inovação, que pode trazer um benefício muito grande para a sociedade, entrar no país. Na hora que eu pego um ácido acetil salicílico comprimido e transformo ele um adesivo, e você me paga com nanotecnologia, que em vez de 1 grama eu tenho só meia grama, você me paga metade do preço porque tem só meia grama de produto, isso não leva a lugar nenhum. Querer criar sistemas muito complicados não leva a lugar nenhum. Então, tem que ter uma vigilância de preço. Nós temos uma regra na nossa Constituição que a concorrência é predatória. Está lá. Então, se o governo está achando que eu estou ganhando demais, ou que eu estou abusando do meu preço, o governo que me leve ao CAD e me penalize, e que tire o meu registro, e que exproprie a minha indústria, mas não fique criando amarras que só vão, no futuro, trazer mais problema do que soluções. Nós, infelizmente, precisamos parar por aqui, e eu queria agradecer muito a vocês dois, Nelson Mussolini e Renato Porto, e fazer um comentário final, exatamente em termos de agradecimento. Acho que uma grande dificuldade que o setor de saúde enfrenta no Brasil é se comportar como setor de saúde. Significa, é natural que haja visões diferentes, a empresa que paga o plano, a operadora que administra o dinheiro da empresa, o hospital, o fornecedor, a indústria farmacêutica, mas, a menos que haja alguma fórmula mágica, parece que não há uma saída em que só algum fique bem e fique bem de forma sustentável. Então, eu digo muito brincando que o nome do filme é Condenados a Conversar, né? Condenados a Conversar. É evidente que existem dificuldades, como apontou o Mussolini, mas a gente aqui na ANAP, até pela localização geográfica do hospital no meio desse processo, a gente acha que é fundamental, apesar de tudo e apesar de todos os problemas, que se insista na ideia de sentar, de discutir. Isso envolve o governo, envolve a academia, envolve o consumidor, envolve, enfim, todos os elos da cadeia. Pode parecer assim uma coisa muito distante ou romântica, mas os outros mecanismos, o que é? O governo vai impor como é que é? Não. Um setor vai impor para os outros. Então, a gente agradece muito a vocês, porque trouxeram exemplos importantes, trouxeram informações importantes e, acima de tudo, pelo menos aqui, a gente não teve uma mesa desarmada, mas teve um sofá e uma cadeira desarmados. Obrigado, para Bionexo, obrigado, Renato Porto, obrigado, Nelson Mussolini.